Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste 26º domingo do tempo comum é um convite profundo de nosso Senhor para que nós voltemos os olhos para dentro de nós. Já de início eu digo que nós não estamos muito habituados a esta ação, a esta atitude. Nós somos muito dados às coisas externas, a olharmos para fora, sobretudo olharmos para os outros. E o Evangelho de hoje, com a liturgia que nós estamos celebrando, Jesus nos convida a aprimorarmos-nos na prática do autoconhecimento, de saber de verdade quem somos, qual é a verdade que existe no mais profundo do nosso ser. E aí Jesus propõe uma história para 2 grupos de pessoas que estão ali na frente dele: os anciãos e os sumos sacerdotes. Quem eram esses 2 grupos de pessoas na religião judaica? Primeiro, os anciãos eram o grupo de homens que formavam o conselho da comunidade. Cada sinagoga, cada templo onde eles se encontravam para a oração, tinha um conselho que fazia a vida daquela comunidade, porque cada sinagoga era a soma de uma vila, de uma comunidade. Cada vilarejo tinha uma sinagoga, e naquela sinagoga tinha um grupo de homens que formavam o conselho. Quem eram esses escolhidos? Os homens sábios, que pelo menos a comunidade julgava. Se entendia que os sábios eram os que tinham vivido mais. Então Jesus está falando com eles. E o outro grupo era o grupo dos sumos sacerdotes, aqueles homens que eram escolhidos pela comunidade, obviamente por Deus, para entrarem no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do templo. Eram aqueles que tinham de Deus a autoridade para elevar do povo o sacrifício para os céus, para o céu. Ou seja, era 2 grupos de pessoas, vamos dizer, bam da comunidade.
que aos olhos da comunidade eram as pessoas melhores que eles tinham. Só que aí Jesus bateu de frente com eles, dizendo: olha, o que vos parece? O que vocês acham? Um pai tinha 2 filhos. Ele chegou ao primeiro e disse: vai trabalhar hoje na minha vinha. É muito interessante esse pai. Esse pai é um homem resolvido. Esse pai é um homem que sabe se colocar diante do filho. Não é como esses pais de hoje em dia. Ah, então, meu filho, o que você acha? Você vai com o papai? Você ajuda? Não tem essa. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Essa é a postura de um pai. Ele tem a decisão nas mãos. É um homem que sabe governar a sua casa. É um homem que sabe da responsabilidade que ele traz nos ombros. Não é Maria vai com as outras. Ai, bem, vai lá você, senão ele não vai ficar com raiva de mim. Não tem essa. O pai é o homem da autoridade, é o homem da decisão. Isso já está explicado pela psicologia. Desde pequeno, no ventre materno, olha que interessante isso. Já no ventre materno a criança sabe distinguir a voz do pai, que é uma voz de comando, é uma voz de decisão. A hora que o pai fala, a criança sabe que é o pai, porque é uma voz diferente, é uma voz de autoridade. Quando não tem isso, a criança cresce insegura, ela não tem firmeza, porque não tem uma voz que diz para ela o que ela tem que fazer. Porque a criança não sabe o que ela quer. Nessa humanidade estúpida que está dizendo que as crianças têm que escolher o que elas vão fazer, o que elas serão, é errado isso. Criança não tem essa capacidade. Para isso tem os pais, para apontar o caminho. Não, você vai estudar é bom. Ah, eu não quero. Você vai comer isso daqui que é saudável. Ah, eu não gosto, mas vai comer porque isso aqui é bom. Não tem essa de perguntar: o que você quer comer hoje? Aí eu quero isso aqui eu não quero. Não tem essa. Ai, padre, mas que estupidez, criança não tem vontade? Tem, mas a vontade dela é governada pelos seus pais. Uma humanidade onde não educa as crianças, fica essa humanidade que nós não controlamos mais. Uma humanidade que não tem respeito à autoridade. Uma humanidade que não sabe se curvar diante das exigências da vida, porque não aprendeu isso dentro de casa. É uma humanidade frágil, uma humanidade fim de feira, tudo estragado. Não pode exigir nada que já acha que está contra ele. Ninguém está contra você. Nós somos a teu favor, só que a vida tem exigências. Esse pai é determinado. Vai trabalhar hoje na minha vinha. É uma decisão. O filho olha para o pai, o que ele diz? Não quero. Olha só, esse menino tem personalidade. Ele fala a verdade. E o que o pai faz? Derruba a casa? Não. Ele vai no outro filho, porque são 2, a ordem é para os 2. Vai trabalhar hoje na minha vinha. O que o segundo filho fala? Sim, senhor, eu vou. Só que Jesus disse? O primeiro disse: não quero. Mas olha que interessante, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Olha que interessante. Ele fala, mas ele reflete no que ele fala. Ele não só joga palavras, ele interpreta o que ele diz. Ele muda o pensamento dele. Por que será? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que diante do pedido do pai, não pode ficar à vontade dele. Mas ele não mente. Ele tem uma virtude valiosa que não pode ser tirada dele. Ele disse a verdade: eu não quero. Só que ele caiu em si e pensou: eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer só o meu gosto. Eu vou. E foi. O outro fala bonito, cheio de formalidade: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. O outro fala bonito, mas faz só o que ele quer.
Não adianta. De bonitas palavras o mundo está cheio. O mundo precisa de testemunho. É isso que modifica, não são as palavras. O que modifica o mundo é o testemunho de vida, é o comportamento, e não é de gente perfeita, hein? Esse primeiro filho, ele não disse que ele é perfeito, muito pelo contrário, ele mostrou a vontade dele, a intransigência dele, mas ele mostrou uma coisa maravilhosa, que todo ser humano pode mudar de opinião. Como a gente tem que aprender isso? Como nós somos turrões, como nós somos fechados nas nossas ideias, como nós somos senhores daquilo que a gente pensa, como se nós tivéssemos a verdade absoluta na nossa cabeça. Nós não somos dono de nenhuma verdade absoluta. Nós não sabemos. Eu penso isso hoje, mas pode ser diferente amanhã. E isso é maravilhoso, porque tem coisas que hoje eu não sei, que eu vou aprender amanhã, e isso vai abrir a minha mente, isso vai abrir a minha visão. O Papa Francisco fala muito disso, mente aberta. Nós não podemos ser cristão com mente fechada, com mente mesquinha, e às vezes nós somos esse tipo de gente dentro da igreja, gente mesquinha, que repete a mesma coisa desde sempre. Eu aprendi assim, vou fazer assim, Gabriela, e vai arder nos infernos. Não serve isso para Deus. A vida de Gabriela, muito bonita, mas não serve para o cristão. Essas pessoas que acham que nasceu de um jeito e daquele jeito que tem que morrer, prepara, irmão, você vai sofrer no inferno. Lá é o lugar de quem não muda. O céu é o lugar de gente que todo dia está falando: Senhor, se não tiver certo esse jeito, muda. Quem são os santos, gente? Santos nasceram pronto? Francisco de Assis já nasceu com a auréola na cabeça? Era um boêmio, era um prostituto que tinha Assis, era um homem que gostava da vida noturna, mas o dia que ele encontrou com Jesus, ele mudou de vida. Nenhum santo nasce pronto. Todo santo foi antes um pecador. Todas as pessoas que acertaram na vida foram pessoas que tiveram coragem de assumir os seus erros. É isso que Jesus está falando com esse povo. E sabe, o grande mal nosso é quando nós achamos que nós já sabemos a verdade. Quando você acha que você sabe muito, prepara que você está entrando para o falimento, a falência da sua vida. O homem sábio, ele está sempre aberto para dizer: como que é isso? Como você faz? Você sabe fazer arroz? Eu não sei, mas como é que você faz? Pode ter um jeito diferente. E às vezes nós somos: não, eu sei. Não, pode deixar, eu sei fazer. Ignorante. Espera. Se ele está dizendo que tem um jeito novo, vamos aprender. E depois você vai ter a capacidade de falar: olha, aprendi um jeito novo. A vida é assim, gente. Quem não entra nisso, desculpa a expressão, tudo que eu falar vai ser asneira aqui, se estrepa, não sei se existe isso, se machuca demais. E Jesus está falando com esses anciãos, com esses sumos sacerdotes, que eles estão batendo no peito e falando: nós já sabemos da verdade. Jesus falou: olha, João Batista veio e pregou um caminho de justiça, e vocês não acreditaram nele. Agora as prostitutas, os cobradores de impostos, quando ouviram a pregação de João, acreditaram nele e mudaram de vida. Vocês não. Aí eu pergunto: por que será que esses anciãos, que era gente da igreja, vamos dizer, o sumo sacerdote, gente que todo dia estava lá no altar, por que eles não ouviram a pregação de João Batista? Por que a pregação de João não causou nada dentro deles? Sabe por quê? Porque quando eles ouviram a pregação, eles diziam: isso eu já sei. Isso daí, eu não sou.
como esses aí. Eu já sou de Jesus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Estúpido, ninguém ainda aceitou Jesus. O dia que nós aceitarmos Jesus de verdade, nós vamos ficar iguaizinhos a Ele, crucificado. Enquanto nós ainda estamos desse jeitão nosso, é que nós ainda não somos de Deus. Padre, mas como é que nós vamos fazer? Converter. Padre Zezinho tem uma canção tão preciosa, eu repito muito porque ela é muito sábia. Padre Zezinho canta: mesmo que eu não queira, converte-me, Senhor. Lembram? Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Olha o que ele diz agora: mesmo se a consciência me disser que eu não pequei, mesmo assim tem piedade de mim, pelas vezes que eu errei. Ou seja, mesmo quando eu achar que eu não preciso de conversão, converte-me. Porque o dia que eu acho que eu não preciso é o dia que eu mais necessito. E traduzindo isso para a nossa vida, quantas vezes o que estraga o nosso relacionamento de comunidade, de família, de amigos até, é que nós achamos que nós sabemos, que nós somos o dono da verdade. Quantos casamentos se destroem porque o marido não sabe ceder à mulher? Ele acha que se ele ceder a ela, ele vai ser colocado para trás, mas é um ignorante. Ele não entendeu uma coisa básica da vida masculina e da vida feminina: somos diferentes. A nossa psique funciona de um jeito diferente. A mulher não pensa como o homem não pensa como mulher. Isso é certo. Nós homens, nós vamos direto no negócio. Por isso que normalmente, não é uma regra absoluta, nós somos melhores no futebol do que as mulheres. Porque nós entramos no campo para fazer gol. Põe elas para jogar para você ver. Elas querem ser amigas. Elas querem driblar, jogar a bola uma para outra, cumprimentar as comadres. Não dá certo isso. Enquanto você faz isso, o outro pega a bola e faz gol. Você perde. Já viu mulher no supermercado? Ela roda o supermercado inteirinho. Ainda que ela foi ali para comprar sabão em pó, ela volta com 2 sacolas cheias. O marido vê isso, ele fica furioso em casa. Calma. Ouve primeiro o que aconteceu. Nós vamos ao supermercado para fazer o quê? Buscar o que está faltando. É sabão em pó, a gente já entra na loja assim: onde fica o sabão em pó? Ah, lá. A gente vai lá, pega o sabão em pó, vai no caixa, paga e vai embora. E chega em casa com sabão em pó. E às vezes nós saímos perdendo, sabia? Porque talvez naquele dia a carne estava em promoção. Aí no outro dia nós vamos lá comprar carne e pagamos mais caro. Ela não, ela olha. Ela sabe. Ela olha que a carne está na promoção hoje e que está lá em casa só dá para mais 2 dias, ela já leva. Ela viu que a farinha hoje está com preço bom, se você levar 2 pacotes, você economiza no terceiro, ela leva. E o marido: você não serve, você só gasta. Ela está economizando, não entendeu? A mulher vê aberto, nós olhamos para frente. Isso é básico. Aí se não tiver essa dobra, o ceder, eles brigam. Aí a carne que ia ficar tão gostosa, que podia ser um banquete, eles comem de cara amarrada. Um come na cozinha, outro come lá na sala. Ou pior, vai comer na casa da mãe, para mostrar que está com raiva. Acabou. Esta humildade, mudar a mentalidade, o pensamento. Vamos dialogar, vamos ver o que está acontecendo. Tem coisa boa aí, mas a gente tem que ceder.
Mas bem, o que aconteceu? Você não foi lá para buscar o sabão? Bem, nem te conto, hoje estava numa promoção, eu já aproveitei. Ah, tá, muito bom, senão amanhã eu ia ter que voltar lá. Ok, perfeito. A gente se ajuda. Agora, se a gente achar que a gente é sempre o dono da verdade, não dá, não pode. Tem que ceder, mudar de opinião, ainda que você tenha falado uma coisa, mas espera aí, isso não é legal, eu tenho que voltar atrás. Só o ser humano pode fazer isso. Agora, para ele fazer isso, ele tem que ter humildade. E humildade, gente, não é ter a cabecinha baixa, viu? Não é ter aquela vozinha embutida, ter uma raiva de gente assim. Porque geralmente, não é regra absoluta também, geralmente esse tipo de gente, a hora que você pisa no calo dele, vem uma ira que te engole numa bocada só. Fala, meu Deus, da onde saiu tudo isso? Embutido lá atrás daquela vozinha de freira. Tem as freiras? Gosto de gente autêntica, que fala o que pensa, que mostra o que sente. Mesmo que eu não goste, eu não sou obrigado a gostar, e nem você. Agora somos chamados a nos acolhermos na nossa diferença. Ninguém é igual a ninguém. Eu não posso gostar só de quem gosta de mim, vou ficar muito pobre. Porque quem não gosta de mim me ajuda a enxergar os meus defeitos. Porque quem gosta de mim nem sempre fala, porque fica sem graça, só fala as coisas boas. Agora meus inimigos falam, você é nojento. Ah, eu sou mesmo, tem que melhorar. Verdade. E se a gente joga eles fora, a gente não cresce. Essa capacidade de acolher o diferente, essa capacidade de entender que eu não sou o Senhor do mundo, essa capacidade de saber que eu não estou pronto, que eu preciso de ajuda, eu não estou pronto. As prostitutas, os cobradores de impostos tinham isso muito certo. Uma prostituta, você acha que ela se coloca diante de Deus falando, oh meu Deus, mas eu sou a boa, hein? Imagina, ela chega diante de Deus e diz, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu faço muita coisa errada. Quando Deus ouve isso, Deus diz, eu te ajudo, vem cá, eu posso te consertar, e esse povo muda de vida. Agora nós que somos da religião, então, mas eu sou padre, bem, e é daí? E olha o que você faz, não resolve. Preste bastante atenção, e com isso eu concluo a homilia. Não é o lugar que você ocupa na igreja que diz quem você é, viu? Pode ser papa, pode ser bispo, padre, freira, leigo, o que for, isso não diz que você é de Deus. O que diz que você é de Deus é a humildade do teu coração. E isso, você não precisa de cargo, você só precisa ter um coração voltado para Deus. Quando a gente é humilde assim, a gente para de ficar olhando para a vida dos outros, que a gente vê que na nossa vida tem tanta coisa para acertar, que não dá tempo de cuidar da vida do outro. Aí a gente é feliz. O nosso problema é que a gente fica desocupado demais com a gente, e fica cuidando dos defeitos do outro. Aí a gente faz guerra. Vamos pedir a Jesus a graça de olhar um pouco para nós e nos entendermos que não somos tão bons assim, que a gente ainda tem muito para melhorar, e graças a Deus que a gente tem muito para melhorar. Nós estamos vivos, tem jeito ainda. Dura se a gente já tivesse morrido. Defunto ruim vai ser sempre defunto ruim, não pode mudar mais. Agora a gente pode mudar até o último suspiro, só depende da gente. Os cobradores de impostos, Levi, quando Jesus passou perto dele, diz, segui-me. Ele foi e nunca mais roubou. Maria Madalena, Jesus quando esteve com ela mudou de vida e Jesus tirou dela 7 demônios. Nunca mais ela voltou à vida errada. Será que nós já nos encontramos com Jesus? O que será que você fazia e não faz mais? O que será que você ainda faz e não pode mais continuar fazendo? O que será que eu, como padre, ainda faço e não dá mais para continuar fazendo? Vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude. Senhor, ajuda a mudar o meu pensamento,
Porque se mudar o pensamento, muda a ação. A hora que a mente está convencida, o resto acompanha. Vamos pedir a Jesus de não termos mudança aparente, mas que a gente mude por dentro, porque se mudar por dentro, a mudança exterior, ela vai ser verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.